O ministro Gilmar Mendes também criticou os atos que estão sendo feitos no Brasil em reação à derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Vamos acompanhar. Todo o nosso desafio é de contínua reconstrução constitucional. Os episódios de intolerância que ora assistimos inspiram a tomada de atitude e que deverá ser levada a efeito em cada esfera competente, mas também impelem a refletir de que modo as instituições poderão tratar expectativas sociais frustradas. Sendo mais direto, é preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de Três Pinos. Marcos, quais são os atos intolerantes para a gente começar a analisar a fala do ministro? Bem, a começar, a intolerância tem a ver com a censura da Jovem Pan. A intolerância começa quando você bloqueia perfis da internet sem o menor respaldo jurídico ou constitucional. A intolerância começa quando você tem atos arbitrários oriundos de órgãos de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. Essa é a pior, é a mais nefasta intolerância que existe no Estado democrático de direito. E a locução democrático, ela é utilizada de maneira tão demagógica hoje que me causa nojo ver essa palavra sendo proferida exatamente por quem, quando confrontado por manifestações democráticas, populares, oriundas de um processo orgânico de descontentamento e de revolta das pessoas contra a injustiça, essa pessoa, a primeira coisa que ela faz é chamar de antidemocrático. É uma hipocrisia, é uma desonestidade intelectual que causa espécie e vexame a qualquer pessoa que vê uma manifestação dessa. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E não só hoje. Isso vai ficar marcado para a nossa história. E outra, puxei aqui o artigo da lei que fala exatamente o trecho que a gente estava debatendo agora. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, frise-se. Emprego de violência ou grave ameaça, Matheus. Abolir, não é? Discutir, não é? Questionar. É abolir. Agora a gente pode ir para a semântica do que significa abolição e tratar o significado de abolição do Estado Democrático de Direito. Marco, então, posso fazer uma consideração que você não leu o trecho da lei correto. E outra coisa... Perdão, deixa eu fazer um pouco. Vamos ser direto com os nossos ouvintes nesse momento. Você pode trabalhar... Você não pegou um trecho da lei que eu falei. Você pegou outro trecho da lei. Peraí, mas um minuto. Transformar isso daí em... Código Penal, artigo 286. Incitar publicamente a prática do crime tem uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou pra multa. Crimes. Calma. Aí você pega um parágrafo único do incluído pela Lei 14.197/2021, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada por quem? Pelo presidente Jair Bolsonaro. E ela fala muito simples: incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Onde está o ponto que precisa ser violento? Só de você incorrer, só de você incitar o crime, você já está cometendo crime. Então, não estou falando que todo mundo que está se opondo e está chorando porque agora perdeu a eleição, porque o que a gente está vendo é uma ressaca eleitoral. É gente que perdeu a eleição por 2 milhões de votos domingo passado e agora está tentando externar alguma virtude política ou algum ânimo político. É muito simples. Mas na lei é muito simples. É gente que está cometendo crime. Mas daí eu acho que a gente tem aquela posição muito fácil, né? Dentro de casa do Twitter é muito fácil você ser um golpistinha light, enquanto o pessoal está na frente do quartel pedindo intervenção militar. É muito legal, William, parar para refletir um pouco sobre o que o Matheus está falando, porque no Estado democrático de Matheus, na República de Matheus, acho que todo brasileiro teria medo de viver, por conta do grau de subjetividade que ele confere a crime. Se tem uma coisa que existe na legislação penal e processual penal, Matheus, é objetividade. Aí, tecnicamente, eu não vou perder muito tempo aqui explicando, mas é subsunção. Você aplica, matar alguém, né? É bem objetivo, é bem específico. Você se enquadra num tipo penal bem fechado. Não tem espaço para subjetividade. E quando você escuta um esquerdista falando de maneira muito subjetiva sobre crime, qualquer um pode cometer crime a qualquer momento. E sabe o que é o mais hipócrita e contraditório da esquerda? Que eles pegam esse mesmo discurso e não aplicam
para os bandidos de verdade. O bandido que está na cadeia, que cometeu homicídio, que estuprou, esse é vítima da sociedade. Então, o esquerdista, ele relativiza tudo. Tudo para ele é fluido, nada pode fazer muito sentido para que ele consiga fazer o discurso dele revolucionário pegar. E chamar os outros de golpista é chamá-los daquilo que ele mesmo faz. Porque o judiciário, durante todo esse tempo, cometeu golpes sistemáticos por meio de uma postura ativista contra o Poder Executivo, e não só contra o Poder Executivo e o Presidente da República, mas contra a população. Perseguiu jornalista, perseguiu canal que teve que fechar, perseguiu político, Daniel Silveira, Alan dos Santos, o Terça Livre, fora várias outras suspensões que aconteceram nesse meio tempo. Então o golpe acontece faz tempo. Mas, Marco, eu não tenho medo de viver na minha república de Mateus, não, que você disse que seria uma coisa autoritária. Eu tenho medo de viver numa república onde uma das deputadas federais mais votadas do Brasil está andando com arma no meio da rua com pessoa que questiona dela. Quem no final do dia é realmente autoritário? Quem não aceita o contraditório aqui? A gente tem um sistema de pesos e contrapesos que é saudável para qualquer democracia e república. Freio e contrapesos. Perdão. Que é normal em qualquer tipo de república. Aí, se a gente está falando de Alan dos Santos, pessoa que está sistematicamente não apenas ameaçando instituições, mas ameaçando pessoas também. Tanto que está foragido. E estava lá na porta do hotel hostilizando as pessoas. Então, isso que é a grande hipocrisia do bolsonarismo, né? Quem está hoje lá na rua, ou quem está passando férias, ou quem já desistiu do Brasil, ou quem é foragido. Claramente, vamos ser meio sinceros em relação a esse ponto, não são pessoas que estão muito compromissadas, elas só querem externalizar um sentimento político e estão tristinhas porque foram derrotadas. E foram derrotadas por N motivos. E hoje não tem o que falar. O bolsonarismo não tem mais pauta, não tem nenhuma resposta à sociedade. A única coisa que consegue falar agora é mal do Supremo, é mal do TSE e pedir alguma intervenção constitucional ou algum mini golpe. É sempre alguma coisa muito parecida com golpe, mas não é golpe. Tudo bem. Perguntar isso, César, Matheus. Mas qual que é a sua formação? Eu sou economista. Você é economista. É porque quando a gente fala em direitos, garantias individuais na Constituição, não existe muito espaço para subjetividade nesse caso. Então, sim, a gente tem a lei junto. E tá claro que você não sabia da lei, mas tá tudo bem. Não, na verdade... Tem o menor problema. Continua. Podemos discutir outro tópico. O que você acho que não pegou da leitura da Constituição é o seguinte: se você tem a liberdade de expressão garantida constitucionalmente, você não pode ter leis que restringam o direito à liberdade de expressão. A sua interpretação, infelizmente, quando você tenta fazer uma interpretação sistemática, mostra a ignorância no ponto de vista jurídico, né? Não, mas não é uma segurança jurídica. Você pega até a Constituição americana, que é muito mais rígida que a brasileira, você tem vários julgamentos de controle de constitucionalidade para dizer qual que é o limite. De novo, a sua Desculpa, se você defende... Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você tem liberdade de expressão, mas você pode ameaçar alguém? Só um segundo. Tudo virou liberdade de expressão. De novo, quando você faz uma interpretação sistemática, você não pode fazer a comparação que você fez agora. Por quê? Porque o critério é muito simples. A liberdade de expressão, ela não pode sofrer essa restrição que você estabelece por conta de uma leitura que você fez subjetiva do Código Penal. Isso não existe, isso é bobagem. E outra coisa, o tratamento para ameaça é muito específico e tipificado. E a ameaça é algo muito objetivo. Que é o caso do Alan Santos. Que foi o caso do Alan Santos. Não tem nada a ver com o Alan dos Santos. Objetivamente, não ameaçou ninguém. Não ameaçou ninguém. Você está inventando isso. É uma pena que você não conhece o que aconteceu com o Alan dos Santos e não sinta vergonha de falar isso aqui em rede nacional. Porque o Alan dos Santos é um perseguido, que nem o Daniel Silveira foi e que nem vários canais conservadores vêm sendo. É uma vergonha falar isso. Você defende autoritarismo no seu estado puro. Você não pode defender um negócio desse. Se você defende, tudo bem. É que nem eu já falei pro César, né? Tira o seu sangue, pega o seu DNA e vê lá o espírito de Mao Tse Tung no seu DNA autoritário. Tá lá. Você, quando fez uma referência àqueles que estão no exterior, você está referindo ao blogueiro... O blogueiro Alan dos Santos estava na porta. Não, é um blogueiro William, criminoso. Eu já te corrigi inúmeras vezes blogueiro é criminoso. Sendo bem do povo. Alan dos Santos estava hoje em Nova York. Hostilizando as pessoas que estavam saindo do evento realizado pelo LIDE. E a pessoa até questionou onde você mora, a única coisa que ele falou. E ele começou a gritar, ele começou a berrar nesse histerismo típico que a gente vê no bolsonarismo. Me desculpa.
A gente tá aqui 10 da noite... você tá achando que é legal você tá andando na rua gritar com as pessoas. É mesmo essa sua defesa? Do Alexandre de Moraes no restaurante. Marco, você acha que o comportamento daquela pessoa que foi lá filmar é um comportamento adequado? Roda a imagem, por favor. Marco Antônio, a sua avaliação, imagine, se coloque na posição do ministro. Eu não consigo me colocar na posição de uma pessoa que exerceu de maneira autoritária o cargo que foi conferido a ele constitucionalmente. Eu não posso fazer esse exercício bizarro que me foi solicitado. Primeiro porque eu enxergo uma pessoa que deveria ter sido já impedida, e eu venho falando isso faz muito tempo. Existem mais do que indícios e provas suficientes para gerar o impedimento do Alexandre de Moraes e de vários outros ministros. Ponto. É só isso que eu vou falar. Matheus, você consegue se colocar no lugar? Peraí. Outra coisa. Oi? Você consegue se colocar no lugar? Peraí. Claro que eu consigo. Peraí. Deixa eu terminar. O Matheus me atropelou aquela hora, só deixa eu terminar um raciocínio. Por favor, Marco. Mera inconveniência social tem a ver muito mais com pessoas que foram presas, canais que foram derrubados, uma eleição que não foi transparente, um processo eleitoral completamente como transparente? enviesado. O que você está querendo como transparente? Então me explica. O que você está querendo dizer como transparente? Então me explica o código-fonte e eu quero saber como é que eu não consigo. As Forças Armadas, por meio do relatório delas, deixou muito claro que não tiveram acesso ao código-fonte. A gente já sabe que as urnas são auditadas, a gente sabe que elas são seguras, a gente teve até uma nota, um relatório do próprio Ministério da Defesa falando que não encontrou nenhum indício de fraude. Nessa semana, o Augusto Aras, que é alinhado do seu presidente Jair Bolsonaro, falou que não abriria nenhum inquérito. Nem o presidente da República está questionando isso, porque ele sabe que depois da terça-feira que ele fez aquele pronunciamento, ele atravessou a Praça dos Três Poderes e foi sentado junto com os ministros do STF, porque ele não quer ir para a cadeia. Essa é a grande realidade. Nem o próprio presidente da República está falando isso. Nem o entorno mais próximo do presidente da República está falando isso. O que está falando isso é um monte de gente que quer chamar atenção nesse momento e quer ter algum capital político, ou gente que está claramente muito paranoica em relação ao universo e acha que a gente tem um sistema que não é seguro. Por quê? Porque não aceita o resultado das urnas. É muito simples. É isso que a gente está vivendo nesse país. Matheus, se você é um democrata, por que te incomoda tanto fazer algumas perguntas? Por que você fica tão fora do eixo quando eu questiono a lisura do sistema eleitoral brasileiro? Porque isso foi uma tentativa orquestrada pelo próprio presidente da República há meses, sabendo que perderia a eleição e precisava ter uma narrativa pós-derrota para poder fazer alguma reação, ou sendo jogar álcool na fogueira de uma militância mais aguerrida, ou trancar a rodovia, como a gente viu, ou até mesmo tentar alguma coisa. Mas a gente está muito claro que, nesse momento, você não tem um respaldo na sociedade que aceitaria alguma postura mais autoritária por parte do presidente, e você tem instituições que funcionam nesse país, e funcionaram muito bem durante o período eleitoral. Matheus, se é tão transparente assim que nem você está falando, como é que eu explico a linearidade descendente do Bolsonaro, a linearidade ascendente do Lula? Como é que eu explico, centenas de urnas com 100% dos votos para o Lula? Não são centenas de urnas são com voto para o Lula, são 140 urnas com só voto do Lula. E quando você pega regiões que estão essas urnas, por exemplo, comunidades quilombolas que a gente sabe que não votariam num cara que fala que foi a última vez que no Quilombo viu um cara com 7 arrobas. Então a gente vê que tem setores da sociedade muito concentrados e muito pulverizados que fazem sentido dar voto para os dois lados. Assim como se você pegar algumas regiões mais conservadoras, que isso teve no contrário. Ponto. Como você explica porque um sobe e um cai? Porque primeiro você abriu as urnas do Sul e Sudeste e depois você começou a ampliar nas urnas do Nordeste. É muito simples. E é muito fácil a gente explicar a derrota do presidente Jair Bolsonaro. De novo, o PT manteve a sua votação no Nordeste e ampliou em Minas e São Paulo. Você errou aqui. Não, porque no segundo turno começou no Norte e Nordeste, inclusive a apuração. Mas o Norte, Bolsonaro tem vantagem. Em muitos estados. Foi completamente diferente. A apuração do primeiro turno para o segundo turno começou de regiões diferentes. O grau, a elevação das urnas contabilizadas Você realmente acredita que a urna é fraudada mesmo, Marco? Quando você vai dormir, você realmente acredita nisso? Então, quando eu peço uma explicação... porque assim, é muito fácil ser cético nesse sentido, né? Matheus, quando eu peço uma explicação para você... Desculpa te chamar de César de novo. Imagina. Quando eu peço uma explicação para você...
Não é porque você está com óculos intelectualizado, que eu achei legal. Estilo Pavinato, seu óculos. Meu grande amigo Pavinato. Ah, que legal. Grande abraço, Pavinato. Não é porque você tem um jeito legal de falar e tal que eu vou confiar na sua explicação. Quando eu tenho dúvidas a respeito do sistema eleitoral, eu quero que essas dúvidas sejam fulminadas na sua integridade. Você acredita que os 99 deputados do PL foram eleitos fraudulentamente? Eu não quero acreditar. Eu quero ver exatamente como funciona, dissecando cada centímetro, cada milímetro desse sistema para que eu não tenha dúvidas. Agora, quando eu faço perguntas e o TSE suspende perfis, quando o relatório das Forças Armadas é entregue e no dia seguinte o ministro Alexandre de Moraes fala acabou a discussão, sendo que houve um pedido, existe um pedido lá para que seja feito acesso urgente ao código-fonte, quando essa movimentação acontece, eu só tenho mais dúvidas do que respostas.